Haja como se nada te incomodasse. Não porque você virou uma pedra. Não porque você deixou de sentir. Mas porque você decidiu uma coisa. O seu mundo interno não vai mais ser refém do barulho externo. E antes de alguém entender errado, isso não é ser frio. Isso é ser soberano. Porque tem um jeito de viver que é invisível por fora e caótico por dentro. Você acorda, pega o celular, vê uma coisa, já muda o humor, vê um comentário, já muda o dia, vê alguém melhor que você, já muda sua autoestima. Vê uma notícia, já muda sua coragem. E você acha que está reagindo normal. Mas o normal hoje é estar sequestrado. O que eu quero te ensinar aqui é simples e brutal. O mundo inteiro vai tentar te treinar a ser acionável. Acionável como um botão. Qualquer coisa encosta e você dispara. E enquanto você for acionável, você não é livre. Você é responsivo. Você é reativo. Você é um brinquedo caro nas mãos de qualquer pessoa que saiba apertar o seu gatilho. Haja como se nada te incomodasse. Não é fingir que nada dói. É construir um tipo de estrutura mental onde as coisas até doem, mas não te comandam. Porque o que destrói um ser humano não é sentir. É ser governado pelo que sente. E aqui entra um ponto que atravessa todas as transcrições que você me mandou. Ninguém vai te salvar. Ninguém vai apertar pause no mundo para você se recompor. Ninguém vai segurar sua mão todo dia quando você perder o controle. A vida vai continuar passando por cima do calendário, do seu humor e do seu "hoje eu não tô bem". O sol não para, o relógio não para, e a consequência não negocia. Então, o primeiro pilar de parecer inalterável é aceitar isso. A vida não está aqui para te validar. A vida está aqui para te testar. E a pergunta que muda o jogo não é como eu faço para não me incomodar. A pergunta é por que eu deixo isso mandar em mim? Porque vamos ser honestos. A maioria das coisas que te incomodam não são perigosas. São só estímulos, só ruídos, só opinião, só comparação, só clima. O problema não é o mundo, é o quanto você ainda entrega o volante para ele. E eu vou te dar uma imagem. Medo, ansiedade, julgamento, críticas, tudo isso parece um oceano, parece fundo, parece que você vai se afogar. Mas, na prática, é largo e raso. É um medo de 1 quilômetro de largura e 1 centímetro de profundidade. Você pisa e percebe que não era abismo. Era só água no tornozelo. E por que parece tão fundo? Porque você olha de longe. Você fantasia. Você antecipa. Você prepara para fazer. Você ensaia sofrimento antes do sofrimento existir. E aqui entra uma das frases mais fortes. Ação é antídoto para a ansiedade. Você não derrota a ansiedade com pensamento bonito. Você derrota com movimento, com execução, com corpo em ação. E você não precisa virar um monge. Você precisa virar alguém que decide: eu ajo mesmo incomodado. Porque agir como se nada te incomodasse é, no fundo, isto: fazer o que precisa ser feito sem pedir permissão para o seu humor. Tem um tipo de pessoa que só funciona quando está inspirada. E tem outro tipo de pessoa que funciona porque decidiu que a missão é maior que o clima. E a vida premia o segundo tipo, quase sempre. Agora, vamos desmontar a mentira principal que mantém você sensível a tudo. A mentira é que sentir é um sinal. Você sente medo e interpreta como "não é para mim". Você sente desconforto e interpreta como "tem algo errado". Você sente vergonha e interpreta como "eu deveria parar". E não. Muitas vezes, sentir isso é só o sinal de que você está saindo da manada. A manada vai na direção do sistema. A manada vai para o caminho que todo mundo vai. A manada repete o que ouviu do pai, da mãe, do vizinho, da televisão, do grupo. E o preço da manada é simples. Você ganha aprovação barata e paga com a sua potência. Você quer um teste rápido? Se você parar agora e fizer uma lista das coisas que você quer fazer
e depois listar as coisas que você faz todo dia, e essas duas listas não se parecem, isso é um sinal, não de que você é incapaz, mas de que você ainda está vivendo no modo não posso desagradar. E eu vou falar isso do jeito mais seco possível. Se você quer agir como se nada te incomodasse, você vai ter que parar de ser uma pessoa que vive justificando a própria vida. Porque não existe desperdício maior de tempo do que justificar sua ação para alguém que não tem a vida que você quer. Se a pessoa não tem o resultado que você quer, a opinião dela é entretenimento, não orientação. E aqui é onde a maioria quebra. A pessoa quer ser extraordinária e normal ao mesmo tempo. Quer ser espetacular, mas quer caber. Quer ter resultado em comum, mas quer ser bem visto. Quer fazer diferente, mas quer não ser criticado. E não dá. Você não faz o que todo mundo faz e recebe o que ninguém recebe. Você não joga o jogo médio e ganha prêmio raro. Então, o primeiro treino real é: pare de negociar sua identidade com a plateia. Plateia paga aplauso com moedas falsas. Na subida, as pessoas te aplaudem porque você lembra elas dos sonhos delas. No topo, tentam te destruir porque você lembra elas do que abandonaram. Por isso, a decisão de ser inabalável não pode depender de reação externa. Tem que depender de você ser alguém que se respeita. E aqui entra outro núcleo gigante das transcrições. Para de quebrar promessas para você mesmo. Porque pensa, se você tivesse um amigo que te dá a palavra e falha sempre, você para de confiar nele. Quando você é esse amigo para você mesmo, você para de confiar em você. E quando você não confia em você, qualquer coisa te incomoda, porque você não tem chão interno. Então, a primeira base do nada me incomoda é: eu faço o que eu disse que faria, mesmo quando não quero. Sem performance, sem drama, sem postagem, sem anúncio, só execução. E isso começa pequeno. Quando você diz, amanhã eu acordo às 7, e chega a hora do soneca, o treino não é acordar cedo. O treino é provar para si mesmo que sua palavra tem peso. Esse é o primeiro tijolo do respeito próprio. E respeito próprio é o que faz você atravessar crítica como vento. Porque quem se respeita não precisa ser validado. Agora eu vou colocar a frase mais incômoda de todas, e ela salva vidas. Não é sobre o que você quer, é sobre o que você faz. Todo mundo quer, pouca gente sustenta. E a pessoa que sustenta parece não se incomodar, porque ela já entendeu um segredo. O mundo é barulhento, mas o trabalho é silencioso. O que muda sua vida é o que ninguém vê. É o treino sem plateia. É o estudo sem anúncio. É a repetição sem glamour. E aqui tem uma regra de ouro. Você não precisa se sentir bem para ser consistente. Você precisa ser consistente para, com o tempo, se sentir bem. Muita gente tenta inverter isso. Quando eu melhorar, eu começo. E aí, nunca começa. Então faz comigo um pacto simples. Você vai parar de esperar motivação. Motivação é uma emoção. Disciplina é uma estrutura. E agir como se nada te incomodasse é agir como se você fosse um profissional, não um turista emocional. Turista só caminha quando tá sol. Profissional caminha com chuva. E agora, para fechar a primeira parte, eu quero te dar um sistema prático de 3 passos. Passo 1. Nomeie o gatilho. Quando algo te incomodar hoje, você não vai reagir na hora. Você vai nomear. Isso é orgulho ferido. Isso é comparação. Isso é medo de julgamento. Isso é necessidade de aprovação. Isso é ansiedade de incerteza. Nomear reduz o feitiço. Passo 2. Faça a pergunta certa. Não por que isso aconteceu comigo, mas qual é o próximo movimento útil? A pergunta certa tira você do teatro e te coloca na execução. Passo 3. Faça um microato de soberania. Um microato. Pequeno, ridículo, mas real. Se sua mente está em caos, arruma uma coisa. Se você está ansioso, anda 10 minutos. Se você está com raiva, escreve 10 linhas.
Se você está travado, faz o primeiro passo do que evita, porque o corpo em ação recoloca você no comando. E se você fizer isso todo dia, você vai perceber. A vida continua tentando te cutucar, mas você vira alguém que não se quebra. Você não vira alguém que não sente. Você vira alguém que não se entrega. Respira. Agora, a gente entra no próximo nível. O nível em que nada me incomoda deixa de ser pose e vira uma forma de viver. Vamos subir o nível, porque tem um tipo de nada me incomoda que é falso. É máscara, é ego. A pessoa finge que nada a afeta, mas por dentro ela está fervendo. E isso explode de dois jeitos. Ou ela se vinga, ou ela adoece. O nada me incomoda, real, não é supressão. É hierarquia. Você organiza o que importa, e o que não importa, não manda. Então, eu vou te dar a frase que vai te libertar. Você não controla o que aparece na sua mente, mas controla o que você alimenta. E a maioria das pessoas alimenta lixo o dia inteiro e depois se pergunta por que vive irritada. Você abre rede social e bebe comparação. Você entra em conversa e bebe fofoca. Você consome notícia e bebe indignação. Você coleciona opinião e bebe ansiedade. E aí tenta ser inabalável com esse combustível. Não dá. Se você quer parecer que nada te incomoda, você vai ter que fazer duas coisas. 1. Diminuir o que entra. 2. Aumentar o que sustenta. E aqui entra um conceito que atravessa o que você mandou. O trabalho que importa é o que ninguém vê. A vida de alguém inabalável é uma vida com sistemas, não com desejos. Todo mundo tem objetivo. Poucos têm sistema. E objetivo é bonito. Sistema é chato. Mas é o chato que vence. Então pensa. Todo mundo na largada quer ganhar. Não ganha quem quer mais. Ganha quem preparou melhor. Agora, o que mais te incomoda no dia a dia? Na prática, são 3 coisas: opinião alheia, incerteza, desconforto. Vamos quebrar as 3. 1. Opinião alheia. Você quer agir como se nada te incomodasse? Então aceita. Vão falar. E pior, vão falar mesmo quando você fizer certo. A pessoa que te critica não está medindo você. Está se medindo. Porque muita crítica não é sobre você. É sobre a pessoa tentando justificar a própria estagnação. E aqui vai a regra. Não discuta com quem não pagou o preço. Quem não pagou o preço do seu projeto não tem direito emocional de te dirigir. E tem outra. Se eles não têm o que você quer, não aceite o que eles dizem. Isso parece arrogância, mas é higiene. Porque se você entrega a sua energia para a opinião de quem está perdido, você vira um perdido bem educado. E eu vou colocar isso em uma cena. Imagina que você está construindo algo. Um negócio, um corpo, uma carreira, um canal, uma vida. No começo, você é invisível. E a fase invisível é a fase mais poderosa, porque é onde você vira quem você precisa virar. Só que a fase invisível dói porque não tem aplauso. E sem aplauso, você começa a procurar validação. E é aí que você quebra. Você quebra quando você começa a explicar o que está fazendo para quem não entende. A pessoa diz: "Mas por que você está trabalhando tanto?" Porque ela não tem visão. A pessoa diz: "Mas isso aí nem vai dar certo." Porque ela mede o mundo pelo medo dela. E aí, você tenta convencer, e perde tempo, e perde força, e perde foco. A pessoa inabalável faz diferente. Ela fica quieta e trabalha. Ela deixa o resultado responder. 2. Incerteza. Outro motivo do incômodo é a incerteza. Você quer garantias, e a vida não dá. Isso é maturidade. Entender que não existe garantia. Mas aqui vem a virada que muda tudo. Existe uma garantia, sim. A garantia de que, se você ficar parado, você vai colher o que sempre colheu. A garantia de que, se você repetir o mesmo, sua vida vai repetir o mesmo. Então a pessoa inabalável não procura certeza. Ela procura probabilidade. Ela pensa: qual decisão aumenta a chance de eu virar quem eu quero virar? E ela aceita pagar o preço da incerteza com ação diária.
E aqui entra um ponto maravilhoso das transcrições. Tem gente que passa anos tentando entender algo que dava para entender em dias. Como? Fazendo. Porque o entendimento vem depois do movimento. Você não descobre sua paixão primeiro e depois age. Muitas vezes você age, fica bom, começa a gostar, e então chama isso de paixão. Paixão se fabrica com competência, e competência se fabrica com repetição. Então, o mantra é: fecha o loop. Se você teve uma ideia, fecha o loop com execução. Se você marcou uma tarefa, fecha o loop com entrega. Se você prometeu algo, fecha o loop com disciplina. Porque o seu cérebro aprende uma coisa: eu sou alguém que termina. E alguém que termina não vive incomodado com opinião, porque ele tem chão. 3. Desconforto. O terceiro motivo do incômodo é o desconforto. E aqui eu vou ser bem direto. Você está tentando construir uma vida forte com um sistema nervoso frágil. Você foge de desconforto como se desconforto fosse inimigo. Mas desconforto é professor. Dor mais reflexão igual progresso. E isso não é poesia, é mecânica. O músculo cresce por resistência. O caráter cresce por fricção. A confiança cresce por exposição. Então, a pessoa que parece nada me incomoda não é a que tem vida fácil. É a que treinou tolerância ao desconforto. Agora, eu quero te dar um conceito que é ouro para esse tema. Nunca multiplique por zero. Você pode fazer 1000 coisas certas, mas se tiver um hábito que te joga fora do jogo, você zera. Então, agir como se nada te incomodasse também é ser inteligente sobre risco. É não cair em armadilhas que têm queda infinita. Não é viver com medo, é viver com respeito pelas consequências. Exemplos práticos. Você pode estar focado no seu shape, mas se dirige sem cinto, é zero. Você pode estar construindo carreira, mas traz sua palavra todo dia. É zero. Você pode estar crescendo, mas se vicia em vício que te desmonta, é zero. O inabalável não é o que faz 1000 hacks. É o que evita os buracos, porque buraco te tira do jogo. Agora, vamos montar o sistema inabalável em 5 pilares, simples, repetíveis. Pilar 1. Controle de entrada. Menos ruído, menos opinião, menos comparação. Você não precisa saber tudo. Você precisa fazer o essencial. Pilar 2. Promessas pequenas, cumpridas. Não prometa grandes viradas. Prometa o próximo passo. E cumpra. Pilar 3. Rotina de ação quando estiver mal. Quando estiver mal, você não decide. Você executa o básico. Básico é o que salva. Pilar 4. Uma missão maior que seu humor. Você tem um porquê. Se o porquê é forte, o como fica mais simples. Pilar 5. Uma vida que se respeita no escuro. Quem você é quando ninguém vê? A resposta disso define o quanto você é afetável. E agora, eu vou puxar um gancho natural, porque isso aqui é exatamente o tipo de coisa que vira uma prática diária, não só um vídeo. Tem gente que consome inspiração e continua igual. E aí passa 10 anos aprendendo sem mudar comportamento. E eu uso uma definição simples para isso. Aprender é mudança de comportamento nas mesmas condições. Se você ouve um conteúdo sobre disciplina, mas continua fazendo o mesmo, você não aprendeu. Você se entreteve. E é por isso que aqui no Mente Virtus, a ideia não é te deixar motivado. É te deixar operacional. Operacional significa: eu sei o que fazer quando eu não quero fazer. Porque isso é a vida real. E se você fizer isso, você vai perceber uma coisa: a vida não para de tentar te irritar. O que muda é que você para de ser fácil. Você para de ser um botão. Você vira alguém que escolhe a resposta. E isso é liberdade. Agora vamos para a última parte, onde eu vou te dar o modelo mental final. Como virar alguém que parece indiferente ao mundo, sem virar uma pessoa vazia. Aqui é o ponto final. Agir como se nada te incomodasse, mas continuar humano. Porque o objetivo não é virar uma parede, é virar alguém que não se quebra.
Então, deixa eu te dar o mapa. Tudo que te incomoda cai em uma dessas 4 categorias. 1. Coisa que você controla. 2. Coisa que você influencia. 3. Coisa que você não controla. 4. Coisa que é só ego ferido. E a maior parte do sofrimento moderno é você tentando controlar 3 e alimentando 4. A pessoa inabalável tem um ritual mental. Se eu controlo, eu ajo. Se eu influencio, eu me posiciono e faço minha parte. Se eu não controlo, eu solto. Se é ego, eu calo e volto para o trabalho. Simples e difícil. Mas é isso que muda tudo. Agora, eu quero falar de um inimigo que aparece toda hora nas transcrições. A necessidade de estar pronto. Você acha que, quando estiver pronto, eu começo. E isso é a forma elegante de continuar parado. Preparar não é fazer. Planejar não é fazer. Falar não é fazer. Postar intenção não é fazer. O único fazer é fazer. E se você quer agir como se nada te incomodasse, você precisa matar um hábito. O hábito de negociar com a própria mente. Porque sua mente é uma advogada brilhante quando quer te manter pequeno. Ela cria argumentos perfeitos para você ficar no mesmo lugar. Então, você precisa virar alguém que não debate com preguiça. Você simplesmente executa o próximo passo. E eu vou te dar uma frase de guerra. Você não precisa de confiança para começar. Você precisa começar para construir confiança. Confiança não cai do céu. Ela nasce de provas. E toda vez que você faz o que disse que faria, você cria uma prova. Prova de que você é confiável. E quando você é confiável, o mundo para de te abalar tão fácil. Agora, eu quero tocar num ponto delicado. Tem gente que quer não se incomodar porque está exausto. E eu entendo. Mas presta atenção. Às vezes você não está sensível porque é fraco. Você está sensível porque está sem estrutura. Você vive no improviso. Você dorme mal. Você come mal. Você se distrai o dia inteiro. Você promete coisas e falha. Você vive reagindo. Aí, qualquer coisa vira demais. Então, parecer inabalável também é ter higiene. Higiene de sono, de corpo, de atenção, porque seu sistema nervoso é seu equipamento. E equipamento ruim faz a vida parecer mais pesada do que é. Então aqui vai um protocolo simples, prático. O protocolo incomodável. 1. Quando algo te irritar, não responda na hora. Regra de ouro. Pausa de 10 segundos. Você não é obrigado a responder rápido. Você é obrigado a responder bem. 2. Pergunte: isso muda minha missão? Se não muda, por que eu estou dando energia? 3. Faça uma ação mínima imediatamente. Um e-mail, uma flexão, um parágrafo, uma ligação. 5 minutos. Ação pequena quebra o transe emocional. E aqui entra aquela frase que você me perguntou antes. Não é tempo, é quebra. O que destrói você não é a quantidade de problema. É a interrupção contínua do seu eixo. Você pode aguentar muito se estiver inteiro. Você aguenta pouco se estiver quebrado por dentro. Então, o objetivo aqui é não permitir que cada estímulo vire uma quebra. Você não precisa que o mundo fique calmo. Você precisa ficar estável. Agora, eu quero te dar uma imagem final que amarra tudo. Imagina que existe um você ideal. O você que você respeita. O você que você teria orgulho de ser. O você que você sabe que poderia ter sido. O inferno verdadeiro é quando o você de hoje encontra o você que você poderia ter sido. Então, toda vez que você se irrita e faz algo pequeno, covarde, reativo, você está se afastando desse encontro com orgulho. E toda vez que você segura o impulso, faz o básico e segue. Você está se aproximando. Isso é o que não se incomodar realmente significa. Não vender sua identidade por alívio imediato. Porque é isso que a reatividade é. Um leilão da sua identidade. E quem compra é sempre barato. Um comentário, uma comparação, uma preguiça, um vício, um medo.
Agora vamos fechar com a regra que mais muda o jogo. Nunca fale 2 vezes seguidas. Falhou hoje? Beleza? Volta amanhã. Um hábito perdido uma vez é um erro. Perdido 2 vezes é o começo de um novo hábito. E o novo hábito pode ser o de desistir. Então sua meta não é perfeição. Sua meta é não entrar na sequência errada. E com isso, você se torna, aos poucos, alguém que parece inalcançável por ruído. As pessoas vão olhar e dizer: como ele consegue não ligar? E a resposta é: porque eu não construo minha vida em cima do que eu sinto. Eu construo em cima do que eu decidi. E antes de terminar, eu quero te lembrar de uma coisa que atravessa tudo. Daqui a algumas gerações, ninguém vai lembrar de nada disso. Nem das críticas, nem dos aplausos, nem das opiniões que te travaram. Então, por que você daria a alguém esse poder hoje? A vida é curta demais para ser governado por plateia e grande demais para ser desperdiçada em reação. Haja como se nada te incomodasse. Não porque você não sente, mas porque você escolheu ser o tipo de pessoa que não perde o comando. E agora, eu quero que você faça parte do código daqui. Comenta a palavra inabalável. Não é para mim, é para você. Para marcar um compromisso simples, eu vou parar de ser acionável, inabalável.